diz assim: Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais, louvem-no sol e lua, louvem-no todas as estrelas cintilantes, louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares, para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizo, neve, neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, todos os animais selvagens e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e aves, reis da terra e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, e a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu o louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, o povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Realmente é um salmo de adoração ao Senhor, né? Então, eu acho que é o que tem batido na tecla aqui nesses últimos domingos, é exatamente isso. A gente quebrar esse paradigma, ou quebrar essa mentalidade de vir na igreja receber, de chegar aqui para receber, e sim chegar aqui com o coração quebrantado para oferecer ao Senhor, com o ser todo quebrantado para se oferecer ao Senhor. Então esse é o objetivo dessa comunhão. Nós oferecemos um louvor a Cristo, nós oferecemos a nossa vida a Cristo. Amém? Então, que a partir dessa palavra, a partir dessa introdução, que você realmente prepare seu coração, prepare na sua mente o que você veio oferecer para o Senhor hoje, e se entregue e dê o seu melhor. Não estou falando só de música, não estou falando só dos louvores, mas na hora da palavra. Busque na palavra como aquela palavra vai te servir, não só para hoje, mas para segunda-feira, para você continuar adorando ao Senhor, para você continuar louvando ao Senhor em todos os momentos. Amém? Eu passo a louvor. Aleluia, Jesus. Nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de adorar, de sermos confrontados pela Tua Palavra. Pedimos, Jesus, que Teu Espírito Santo venha nos envolver, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a quebrantar o nosso coração, para que a gente entoie uma adoração verdadeira a Ti, que se achegue até o Teu trono. Quebranta o nosso coração, Espírito Santo, para que a Tua Palavra penetre e, assim como o Felipe falou, gere transformação em nós, não apenas hoje e aqui, mas amanhã e depois, até verdadeiramente nos tornarmos parecidos contigo, como o pastor Vini tem ministrado aqui. Senhor, nós somos pequenos cristãos, nós deveríamos ser, Senhor, a Tua imagem. Nessa noite nós pedimos que Teu Espírito Santo nos inunde, que a Tua presença, Senhor, seja verdadeiramente real em nós, que nós possamos, Jesus, ser vistos, que quando olharem para nós, vejam o Senhor em nós e não a nós mesmos, Senhor. Vem encher esse lugar, Espírito Santo, vem encher esse lugar. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Diga isso a Ele.
Faz morada, Senhor, enche-nos. Tua igreja, Senhor, que clama. Sermos transformados, Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Senhor. Aleluia. Ninguém é como o Senhor, santo, incomparável, digno, Tu és, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem
Aleluia. Isso é o que os anjos cantam lá diante dele. Santo tu és, toda honra, glória, força e poder ao único digno. Vamos declarar isso juntos, igreja? Vamos lá? Honra, glória, força e poder. Declare. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Há momentos que a gente passa na vida e a gente não tem noção do que o Senhor quer tratar em nós. E essa canção, ela diz isso, que Ele nos levaste ao fim de nós mesmos. Mas tudo tem um propósito final, para a glória e honra dEle. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me deste, e para ti eu para ti eu me rendo a ti.
a nós sobre nós mesmos. E muitas vezes a gente deixa entrar no coração palavras que os outros têm sobre nós e a gente se esquece do que o Senhor já falou de nós, quem somos para Ele, sobre a nossa identidade. E essa canção ela diz: me moldaste, né? Ele quer nos moldar e a gente tem que trazer à memória as palavras dele sobre nós, porque nós não estamos aqui para homens, para trabalhar apenas como falamos no tema de sexta-feira. Nós estamos aqui para glorificá-lo. Então que a nossa memória esteja sempre nele, que ele traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que ele diz sobre nós mesmos. Vamos lá, nos moldaste?
Levante suas mãos. E o poder ao Rei Jesus. Somente, Senhor, não há ninguém digno, Jesus, de ser adorado. Se nós estamos aqui, é para adorar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sabemos que o desejo de adorar também vem de Ti. Gera em nós, Senhor, essa verdade. Aleluia. Santo, poderoso Tu és, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria dar alguns recados sobre a programação aqui da Vivo por Ti. Para os interessados ou futuros interessados, aqui nós temos o curso de noivos, que é a preparação. O curso de noivos é com o Mateus, com a Duda. Eles que estão ministrando aí o curso para noivos. Então, os interessados ou futuros interessados, é só procurar eles. E daí vai agendar um horário para vocês aí, para conseguir fazer esse curso. Iniciou hoje a escola de fundamentos. Então, está tendo início às 10 horas da manhã, a escola de fundamentos todo domingo. A escola de fundamentos realmente o que já diz, é realmente para fundamentar o cristão aqui da Vivo por Ti, é realmente o cristão aqui da Vivo por Ti ter toda a base e entender o que é ser cristão aqui.
ok? E ele está iniciando às 10 horas, porém às 9h30 está iniciando um café da manhã aqui. Então seria legal você chegar realmente, se você for vir às 9h30, porque daí o pessoal já conversa um pouco, já tem aquela partilha legal, já tem aquela troca de ideia. Isso é importante, é o que a gente procura e é o que a gente quer aqui. A gente conhecer uns aos outros cada vez mais aqui. A gente tem a nossa reunião dos homens, que é o Strong. A partir dessa semana, o Strong vai ser toda sexta-feira, tá? Às 20 horas, aqui na igreja mesmo. Então, Strong nessa semana, às sextas-feiras, ok? Aqui para os homens é uma reunião onde a gente realmente fala assuntos sobre a masculinidade, sobre a hombridade, sobre ser pai, sobre ser um homem na sociedade, sobre ser um homem dentro de casa, sobre ser um marido, tudo em referência à palavra do Senhor. A gente está estudando um livro que é referente também a... Tem o filme, não sei se todos assistiram, Corajosos, mas o filme é referência desse livro, tá? Resolução para todo homem. E está tendo a partilha do FEME também, às terças-feiras, às 20 horas, Gil? Às 20 horas, vai ser aqui na igreja mesmo? Aqui na igreja, às 20 horas, a partilha do FEME, nessa terça-feira, beleza? E nesse final de semana vai ter o Feminaria. Então, Feminaria, a gente teve uma chonaria, onde a gente foi, vai ser no mesmo lugar, o espaço é amplo, comida não falta, tanto comida física quanto espiritual não falta. Então, as mulheres que quiserem ir no Feminaria, é só procurar a pastora Ju ou a Duda, tá? E você vai receber mais informações, como que vai ser. Elas estão organizando também a questão dos carros, quantos carros vão. Então, se informe com a pastora Ju ou com a Duda, que daí tudo isso está organizado, tá? O Feminaria ele vai ser nos 3 dias, a partir das 17 horas da sexta e vai até domingo às 16 horas, se eu não me engano. E a gente não tem o costume aqui de fazer apelo, de falar, de te emocionar, de te conduzir, de criar um ambiente mais escuro para você dizimar e ofertar. Realmente, a gente cria a consciência de que o dízimo e oferta é uma forma de adoração ao Senhor, que é uma forma de adoração, da mesma forma que a gente fez o louvor, da mesma forma que a gente vai ouvir a palavra. Então, a gente cria essa consciência e não a emoção. Então, a gente crê que você já veio preparado lá de casa pensando nisso, da mesma forma que você veio preparado para estar aqui hoje. Então, se você já está preparado, o seu dízimo, sua oferta, a gente tem aqui o gasofilaço e tem a maquininha também com a irmã Simone ali para passar o cartão. E se você precisar também, tem o número do Pix, é só falar com a Simone que ela passa ali para você, ok? Então você que está preparado, fique à vontade para adorar o Senhor nesse momento também, com o seu dízimo, com a sua oferta. Louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado no céu.
Queria chamar o pastor Vini para estar trazendo a palavra à noite. Vamos orar pela vida dele, pela palavra que a gente vai receber também. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus Pai, entramos na Tua presença, Senhor, e pedimos, Deus, que realmente, da mesma forma que iniciamos este culto, Deus, sentindo o Senhor e vindo aqui para oferecer o Senhor, Deus, que o Senhor use o Teu Filho, Pai, através da Tua palavra, que dê claridade, Pai, às nossas mentes, ao nosso coração, através da luz da Tua palavra, Senhor, e que possamos entender, Senhor, que seja realmente algo que entre em nosso coração, Deus, e que não fique aqui, que não morra aqui, Senhor, mas que possamos caminhar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e todos os dias da nossa vida, que essa palavra venha morar no nosso coração. Teu Espírito Santo a todo momento nos lembre dela no nosso dia a dia, e que possamos no nosso dia a dia procurar momentos em que possamos usá-la, Pai. Fala conosco através do Teu Filho, através da Tua palavra, abençoe a vida dele, Senhor, e que nada, Pai, impeça, Senhor, o Teu mover nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e com o coração grato te agradeço pela vida de todos aqui, pela nossa vida e pela nossa comunhão. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Gente, não foi dado alguns avisos, porque eu também não avisei as pessoas, tá? Faz um tempo que eu estou querendo avisar isso para a nossa igreja, para cuidado dos membros e para o sustento também de algumas famílias. Na nossa igreja nós temos músicos profissionais que dão aula tanto para crianças quanto para jovens e adultos. A Lilian, ela é musicista, né? Na parte de canto, piano, ela dá iniciação musical. Se você tem o desejo de aprender a tocar ou de ensinar o seu filho essas partes, eu quero convidar vocês a chamar a irmã Lília, que está aqui no teclado, o irmão... Oi? O irmão André está lá no fundo. Ele é professor de bateria. Ixi, gente, será que eu consigo fazer isso aqui? Ai. Pode? Pode. Então tá bom. O irmão André está lá no fundo, ele é professor de bateria, muito bom, inclusive. Eu, como baterista, eu curti muito o trabalho dele. Se você deseja aprender um instrumento, procura o André. Estou esquecendo de alguém da parte da música? Diego, sabia que estava esquecendo alguém. O Diego dá aula de baixo. E são ótimos músicos, eu recomendo, gostaria de, se você tiver a vontade de aprender, por favor procurem essas famílias que vão ser abençoadas com essas aulas, amém? Que mais? Essa semana também nós definimos algumas lideranças para a nossa igreja e temos criado essa consciência sobre o que é a igreja e da importância do seu olhar diferente para aquilo que você acredita ser uma igreja. Abre a sua mente, seus ouvidos e os seus olhos para aquilo que o Senhor tem ministrado nessa casa, para que você possa entender qual é o seu propósito dentro do corpo de Cristo, e que se você está aqui, Deus quer que você seja usado por Ele aqui, amém?
Se você deseja servir na igreja, em algum departamento, se você tem algum talento e deseja utilizá-lo para a glória de Deus, pode me procurar e eu vou direcionar para o líder do departamento para que você possa se adentrar. Amém? O grupo de louvor, zeladoria, intercessão, todos necessitam de você. Você foi escolhido por Deus para estar aqui e Deus deseja te usar. Amém? Gente, eu quero agradecer também as orações de alguns irmãos, porque hoje de manhã, durante a escola de fundamentos, eu estava a caminho de Brasília para a reunião de liderança que tem mensalmente lá. E o meu carro, aquela bênção, quebrou no meio do caminho, mais uma vez. E chamamos um guincho e fomos resgatados pelos irmãos de Brasília que nos trouxeram aqui em Goiânia. Dou glória a Deus porque nada de errado aconteceu, não deu nenhum tipo de problema, né, conosco, com a nossa família. Nos sentimos seguros e protegidos pelo nosso Deus em todas as coisas. E se você ficou sabendo e orou por nós, eu quero agradecer a vocês. Outra coisa porque meu carro veio de viagem e a chave ficou com a irmã Simone, minha Bíblia, que eu costumo, todas as minhas Bíblias, quase todas elas, ficaram presas dentro do meu carro. Então eu vou usar uma versão não muito convencional para pregar hoje. Quem não conhece a mensagem, a Bíblia, a mensagem, você não vai conseguir acompanhar a leitura com a sua Bíblia, mas anota as referências, assim você consegue estudar em casa e também de quebra já é abençoado com essa linguagem que é maravilhosa para leitura em casa, mas que é bem diferente e difícil de se acompanhar no culto, amém? Bom, dentro de tudo que foi pregado até hoje sobre os fundamentos, né? O que é a igreja, o que não é a igreja, como a igreja tem se comportado, entendemos que nós somos um ajuntamento de pessoas que busca manifestar a glória de Deus através das nossas vidas, no nosso cotidiano, amém? E através da organização, da prática do Evangelho, através do corpo, amém? Eu queria só ler um texto, 2 textinhos que meio que defendem essa ideia. O primeiro está em Tiago, número 1, a partir do 27, diz assim, do 26 e 27: qualquer um que se considere religioso, ele fala demais, e fala demais está enganado, se enganando. Esse tipo de religião é mera conversa fiada. Religião de verdade que agrada a Deus, o Pai, é esta: cuidem dos necessitados e desamparados que sofrem e não entrem no esquema de corrupção do mundo sem Deus. E o segundo texto, em Romanos, no capítulo 8, versículo 19. Não penso que seja possível fazer uma só comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus controla até todas as criaturas, até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para os tempos gloriosos que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta
aumenta com a expectativa. Na sua Bíblia provavelmente está escrito: a criação anseia pela manifestação dos filhos, certo? E que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas no tempo de suas aflições. É isso que a religião e a igreja, para isso que a religião e a igreja servem. Toda a criação anseia pela manifestação dos filhos, e os filhos têm se manifestado de que forma hoje, no contexto religioso? Qual a forma com a qual os filhos de Deus têm se manifestado, enquanto toda a criação geme como que com dores de parto? Você provavelmente está atento a tudo que está acontecendo no mundo hoje e percebe que não só os pobres, os órfãos e as viúvas sofrem com tudo que está acontecendo. Nós presenciamos o tempo onde a igreja se acostumou com o culto online. E para eles estava bom. Por que estava bom? Porque através do culto online eu só recebo, enquanto eu, como cristão, sou aquele que sofro. Porque eu, como cristão, sofro dentro de uma pandemia. Porque eu, como cristão, choro durante uma pandemia. Porque talvez eu, como cristão, não tenho conhecimento da vontade do meu Senhor. Talvez eu, como cristão, não estou muito preocupado com aquilo que Deus anseia pela minha vida. Enquanto eu estou chorando dentro da minha casa, em quarentena, enquanto eu estou sofrendo na minha casa em quarentena com medo da morte, aqueles que supostamente estão mortos estão muito piores que nós, porque não têm a vida eterna, não são salvos e dependem de pessoas como nós, filhos de Deus, para irmos ao resgate. Mas como haverá o resgate se estamos presos dentro de casa, com medo da morte? Eu quero te dizer hoje que os cristãos na primeira igreja não temiam a morte, assim como Paulo ansiavam pelo dia da sua morte, ansiavam pelo dia em que se encontrariam com nosso Senhor. E hoje nós temos medo de um vírus, que, desculpa, não sei qual é o seu pensamento a respeito, mas por mais que você use máscara, álcool, evite o contato, ele pode te pegar mesmo assim. E você não tem controle nenhum sobre isso. Pior, se Deus quiser que você pegue, você vai pegar, mesmo com todos esses cuidados. E enquanto você toma todos esses cuidados, você esquece que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Você esquece que a verdadeira religião não está em você sentar no seu sofá, sem camiseta, assistindo o culto online. Eu estou mentindo? Quem é que assistiu o culto online de qualquer jeito? Quem é que assistiu o culto online? Então, vocês não me enganam, muito menos a Deus. Até porque eu sei quem entrava nas lives e ficava até o final. E a maioria das pessoas que entravam não eram desta igreja. E também não venham me dizer que vocês assistiam depois. E é por isso que eu tenho
começado a falar sobre os fundamentos da igreja. O que é ser igreja? O que Deus espera dessa igreja? Temos vivido num mundo individualista, imediatista, humanista, onde a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus, milita de forma desleal contra essa cultura. Vocês se alimentam daquilo que vocês ouvem nos cultos, nos domingos, e de segunda a sábado se alimentam da cultura humanista, individualista. Para que a gente possa entender qual o descontentamento de Deus com essas igrejas, com essa igreja que nós vivemos hoje, é incrível que a Bíblia ela é totalmente atemporal. E se você, não sei se você conhece o pastor Billy Graham, ele falava que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que será lançado amanhã. Quem concorda com isso? Bom, nesses ajuntamentos dos quais eu tenho pontuado alguns problemas, eu pontuei também 2 responsáveis por isso. Primeiro responsável por todos os problemas que a igreja tem não só vivido, mas tem causado: os pastores. Eu sou da época que pastor, só por ser chamado pastor, era digno de honra e respeito. Você sabia que o cara era pastor e você o respeitava. Eu, quando conheci minha esposa, ela era esse tipo de pessoa, onde o homem que estava no altar pregando a palavra era digno de respeito e honra. E ela ouvia essa palavra de forma cega, sem filtrar. E hoje em dia, com tudo que a gente viu e viveu na igreja evangélica ao longo dos anos, nós percebemos que não dá mais para acreditar em tudo que os pastores falam. Não dá mais para levar tão a sério assim. E o resultado disso é a desonra e o desrespeito aos homens de Deus. Entendam uma coisa: você vai saber quando um homem é um homem de Deus quando você anotar tudo aquilo que ele disse e com a sua Bíblia na sua casa você estudar e buscar pôr em prática aquilo, pôr à prova tudo aquilo que foi falado. Mas só ponha em prática aquilo que estiver escrito. Se tudo aquilo que eu disser aqui não tiver de acordo com o contexto em que foi escrito, não vivam. E por causa da vivência dessas pessoas, a igreja se estragou, porque os pastores disseram aquilo que essas pessoas queriam escutar. Esses pastores alimentaram o ego, a alma, os desejos, as angústias, os sentimentos de todas essas pessoas, e eles viveram conforme os pastores disseram. E a gente transformou a igreja do Senhor num cabaré, para não falar outra coisa. Então, eu quero que você hoje entenda, primeiro, se você se sente parte da igreja do Senhor Jesus, nesta terra, você se sente parte disso, então aquilo que o Senhor diz hoje, está dizendo para você.
aquilo que você fez ou não fez, ou disse que faria, vai ser pontuado aqui, vai ser colocado na sua frente. E eu quero que você escute, como se Deus estivesse te mostrando as características da igreja que Ele não aceita. E entenda uma coisa: tudo que o Senhor diz que não aceita, não é para te julgar ou te recusar a sua presença ou te rejeitar como um filho, mas para te trazer para perto, porque Ele repreende a quem ama. Amém? No livro de Apocalipse, no capítulo 2, abram lá. Ele começa a escrever cartas às igrejas da Ásia. E nessas cartas ele fala um pouco sobre o comportamento dessas igrejas, aquilo que ele aprova e aquilo que ele não aprova neste comportamento. E por que eu disse que a Bíblia é atemporal? Você vai perceber que tudo o que acontecia naquela época acontece até hoje, talvez dentro da sua igreja. E quando eu digo da sua igreja, é dentro de você. Começa a partir do seu pensamento, a partir das suas atitudes, a partir das suas intenções, sentimentos e postura diante de Deus, num culto e com a comunidade. Amém? No capítulo 2 diz assim: escreva a Éfeso, ao anjo da igreja. Quando diz o anjo da igreja, quer dizer o pastor dessa igreja, o líder dessa igreja. Assim diz aquele que com as 7 estrelas em sua mão direita, andando entre as 7 luzes. Vejo que você tem feito, seu trabalho é muito árduo, sua recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se desviou do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover sua luz. Mas você tem algo em seu favor. Você odeia os ensinos dos nicolaítas. Eu também os odeio. Está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Estou para convocar cada vencedor para jantar. Estou preparando um banquete com fruto da árvore da vida, alimento que vem do jardim de Deus. Glória. Aleluia. Essa igreja de Éfeso, ela começou com um grande avivamento. Não sei se vocês sabem da história dela, mas primeiro passa por lá Apolo e prega. Na verdade, Paulo fala aos líderes judeus, sai, e Apolo vai a essa igreja, prega e os batiza com o batismo de João. E eles, de forma radical, se convertem a Cristo. E quando Paulo volta, existe realmente um grande avivamento, e ele entende qual era o porquê da postura tão radical daquela igreja. E eles, nessa igreja, nessa cidade de Éfeso, tinha muitos feiticeiros, bruxos, e em Atos 19 descreve que eles fizeram uma grande fogueira, onde eles queimaram todos os seus livros, tudo aquilo que representava realmente a vida antiga deles. Aquilo ajuntado, parece que dava para juntavam 50 mil moedas de prata, se não me engano. Era muito dinheiro, e eles se livraram daquilo para a glória de Deus, porque entenderam quem era Cristo.
eles se submeteram totalmente a Deus. Paulo falava: eu entendi porque vocês são como são. Eles buscavam subjugar a carne, eles recusaram todo falso ensino e eles permaneceram firmes nos ensinos. 50 anos depois, uma nova geração se levanta na mesma igreja e eles continuaram as mesmas práticas. Porém, qual é a repreensão do Senhor a respeito dessa igreja? Eles deixaram o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Lembra que eu falei no último culto sobre ser Cristo, ser como Cristo? Aquele que nos amou se entregando, se sacrificando em nosso favor. Jesus, ele resume os mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito de falar sobre isso. Por que Ele te manda amá-lo? Já parou para pensar? Por que Deus manda você amá-lo? Será que Deus é carente de amor? Será que Ele precisa muito? Será que com o seu amor Deus se sente mais, mais feliz? A palavra de Deus diz que Deus não precisa de nada. E não existe nada que façamos que venha a mudá-lo. Então por que Deus nos manda amá-lo? E prestem bem atenção, Ele não te sugere amar. Ele não te aconselha a amá-lo. Ele te ordena. Jesus resume os mandamentos nisso. E Ele diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Ele está dizendo: ame de todo o seu coração, com tudo que você é, de todas as formas que você conhece, a todo custo, ame-o. E o que ele fala sobre amor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então qual é a forma que Ele entende por amor da nossa parte para com Ele? Obediência. Não existe outra forma de amá-lo. Se você diz que ama a Deus durante o louvor e não ama a Deus na sua vida, no seu cotidiano, obedecendo os mandamentos dele, ele não entende isso como amor. Assim como sua esposa, seu marido não vai entender amor se você diz que o ama, mas não faz nada que comprove isso, que externe isso. Amor tem a ver com fazer, com o doar. Amém? Então, quando Deus fala ame a Deus de todo o seu coração, Ele está dizendo, por que vocês sabem por que foi criado os 10 mandamentos? Foram criados para proteger o próximo de você. Se você for parar para ver, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, e por aí vai. Tudo para proteger o outro da maldade que mora dentro de você. Ou você é bonzinho e não deseja mal a ninguém? Na verdade, às vezes você acha que é, mas faz o que faz para si, sem se preocupar com o mal que você vai causar para o outro. E isso é pecado. Amém? Então, por que será que Deus nos manda amá-lo? Por causa do segundo maior mandamento, que é: amarás ao próximo como a ti mesmo. E só existe uma forma de você olhar para o seu próximo e amá-lo com a mesma intensidade que você se ama: obedecendo o primeiro mandamento.
porque nem todos os dias você vai querer amar o próximo, por mais que você o ame de forma gratuita. Meus filhos, eu não preciso fazer muito para amá-los. Tem dias que eu não quero amá-los, tem dias que eu queria enforcá-los. Tem dias que eu não quero amar minha esposa, e nesse dia que eu não quero amar minha esposa, eu tenho que entender que Deus me ordenou amá-la, e porque eu amo a Deus de todo o meu coração, com todas as minhas forças, com tudo que eu sou, eu devo amar a minha esposa, porque se eu não amo a minha esposa, os meus filhos, o meu próximo, eu não amo a Deus. Sacou? Mas se isso não fosse um mandamento, seria muito fácil de desobedecê-lo. Mas para a glória de Deus, você ama o seu próximo. É por isso que Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos. Como que eu posso amar o meu inimigo? Vamos falar uma real? Como que você pode ter um inimigo se você é um cristão? Mas eu concordo que existem muitas pessoas que podem não gostar de você, da sua postura, não concordar contigo e conspirar contra você. Mas você, como um filho, você não responde com maldade, você não deseja o mal, você o ama. E muitas vezes amar é simplesmente não responder de forma maldosa. Muitas vezes amar é você não... Muitas vezes eu até falava, né? Graças a Deus faz muito tempo que eu não falo isso. Mas nas nossas discussões, eu falava que o simples estar parado na frente dela para ouvir o que ela tinha para dizer era amor. Naquele momento era o máximo que eu conseguia demonstrar de amor. Mas eu a amava ouvindo o que ela tinha para dizer quando eu estava possesso de raiva. Entende? Porque a postura de muitos seria sair andando. A postura de muitos seria responder com agressividade. Então, os efésios tinham abandonado o primeiro amor. O que isso significa? Que eles permaneciam na doutrina, eles eram muito zelosos por aquilo que estava escrito, por aquilo que havia sido ensinado pelos pais deles. Então era uma igreja que permaneceu nisso. E fala sobre os ensinos dos nicolaítas. Olha que interessante que ele fala: você tem algo a seu favor, você odeia os ensinos dos nicolaítas, eu também os odeio. Mas ele está falando aqui, os ensinos dos nicolaítas. O que os nicolaítas ensinavam, ou viviam, ou acreditavam? Eles acreditavam na libertinagem sexual dentro da igreja. Então eles viviam de forma impura, eles não se preocupavam com isso. E eles passavam isso adiante. E a igreja de Éfeso rejeitou, porque era uma igreja grega. Então provavelmente isso era algo natural no meio deles, na cultura deles. E eles, como igreja, contra a cultura deles, eles rejeitaram esses ensinos e essa vivência, essa prática imoral. Mas o que é o primeiro amor? Ainda a gente não entendeu. Eles passaram a valorizar tanto as práticas que Deus odeia, que começou a odiar as pessoas que praticavam aquilo. E isso fez com que eles deixassem a prática do amor. Então, eu rejeito a vivência, a forma com a qual a pessoa se vive, no mundo, e por causa disso, por causa daquilo que ela faz, que eu condeno, que eu detesto, que eu rejeito, eu passo a não só não amá-la, mas odiá-la, e esquecendo que essas pessoas foram alvo do amor de Deus também. Jesus morreu por essas pessoas
também, por mais impuras, perversas que elas sejam, Jesus morreu por elas sem elas merecerem. E a igreja de Éfeso havia abandonado o primeiro amor. Eles eram uma igreja fria, que fazia todos os rituais, todas as práticas, assim como em Malaquias. Aprenderam com os pais a cultura sobre os rituais, sobre as práticas, mas o Espírito de Deus já havia abandonado. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, quando eu vejo um iníquo, por exemplo, a gente pega aí o famosinho do momento, né, o tal do Lázaro, Deus que me livre ele por aqui, mas eu não consigo amá-lo. E o que é amar um cara como um Lázaro? É acreditar no poder de Deus para a transformação de um cara desse. Se faça justiça sobre a vida dele, que ele seja realmente pego, preso. Porém, é crer que essa pessoa foi criada por Deus e pode ser alvo do amor dele. E nós, ao odiarmos todas as suas práticas, odiamos quem ele é e rejeitamos qualquer possibilidade de amá-lo. É difícil, né? É difícil pra caramba. Pra mim é difícil. Essa semana primeira vez que eu tive contato com uma arma, no intuito de aprender realmente a se defender, caso necessite num futuro apocalipse zumbi aí. Brincadeira. Mas o que eu quero dizer? Quando eu estou falando de armas, eu não faço isso porque eu odeio o meu inimigo, suposto inimigo, mas porque eu amo a minha família. Amém? Então não confundam uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Mas o que a igreja de Éfeso está sendo, de alguma forma, exortada por Deus, é porque eles são religiosos em tudo o que fazem e o Espírito de Deus não está ali, não os motiva. E por isso eles não amam como na primeira vez. Então nada tem a ver com a emocionalidade da sua conversão, tá bom? Aquele culto que você se ajoelhou e chorou aos pés do altar, não é o sentimento que você sentia naquele momento, naquela época. Eu lembro muito bem da minha época de conversão, e eu lembro quão radical eu era. Mas aqui Deus está repreendendo por se multiplicar a iniquidade, eles abandonaram o amor, esfriou-se o amor. Isso é uma coisa que vai acontecer com a igreja de hoje. Nós nos posicionamos, o pastor Anderson fala muito sobre isso, nos posicionamos como conservadores, nos posicionamos como os guardiões da moral, mas muitas vezes esse excesso de moral não ama a quem mais precisa. Então eu sempre vou lembrar dessa frase, que é uma frase muito forte para mim. Todo aquele que bate à porta de um bordel, de um prostíbulo, ele está à procura de Deus. E esse bordel pode ser qualquer coisa que não seja Deus. Todo aquele que anseia pelo pecado está à procura de preencher o vazio que existe dentro de nós. A pessoa procura algo porque não conhece Deus. Todo mundo tem um buraco dentro de si do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Ele. E talvez você busque ser preenchido por algo, mas nunca será preenchido enquanto não buscar a Deus. E que essa consciência em você que é cristão seja perpétua, para sempre. Por quê? Porque você vai olhar para as práticas pecaminosas daqueles que estão lá fora, e eu gostaria de coração que fosse só daqueles que estão lá fora,
e tivessem misericórdia e amor como Deus tem. Será que a igreja de Éfeso tem a ver com a igreja de hoje? Será que a igreja de Éfeso se parece em alguma coisa com a igreja de hoje? João disse que não tem como, está escrito em João, Jesus disse que não tem como você amar um Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê. Então, se você tem algo em você ainda falta a respeito do amor, o qual você sabe que você tinha no começo de sua conversão, no começo de suas obras, no começo da sua história como um filho, volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois eu estou para remover sua luz. Olha que forte. A segunda igreja que passou mais ou menos pelo mesmo processo, a igreja de Sardes, em Apocalipse no capítulo 3. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve em suas mãos, mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir sem ao menos lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes que não se contaminaram, que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão o nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome do meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Glória. Talvez a igreja de Sardes se parece mais com a igreja atual do que qualquer outra. E talvez tudo o que me motivou a pregar para vocês sobre o que é a igreja do Senhor seja a igreja de Sardes, por causa da igreja de Sardes. A igreja de Sardes é uma igreja que se reúne para falar sobre as nossas mazelas, sobre os nossos descontentamentos, sobre o nosso ego. Nós somos mais de 123 milhões de cristãos no Brasil. Mais de 123 milhões, se não me engano, isso dá mais ou menos 60% da população. E o Brasil é uma vergonha para o Evangelho. A igreja parece que está viva. A igreja parece que está viva. Ela é famosa. Temos aí personalidades. A gente tem denunciado isso. Personalidades que têm aparência de vida, postura nas redes sociais, mas estão mortos, podres.
Então a igreja, que os pastores já não têm moral nenhuma, não sabem qual é a vontade de Deus mais, não tem mais comunhão com Deus, fala sobre aquilo que você deseja ouvir, para que ele possa continuar sendo pastor e a estrutura que ele criou possa continuar existindo. Assim, essa igreja permanece. Como diz em Filipenses 3,19, Deus é o nosso ventre. Sabe por quê? Tenho falado sobre isso. Porque nós vamos a uma igreja e nós sacrificamos a Deus. Nós oramos, cantamos, elogiamos o quanto Ele é bom e poderoso. Nós damos dízimo, fazemos jejum, oramos bem alto, para que Ele venha fazer aquilo que nós queremos. E eu não estou muito preocupado com aquilo que Ele quer, com aquilo que Ele já disse. Eu quero, na verdade, é tentar convencer Deus a fazer o que eu quero. Essa é a igreja de Sardes. E essa é a igreja brasileira. E é por isso que a igreja brasileira é tão irrelevante. E não diria só tão irrelevante, mas a igreja brasileira, ela é uma vergonha. Estão comigo? Você quer ser digno de vergonha? Você quer ser olhado como uma igreja que traz vergonha? Você quer ser o responsável por Deus olhar para a igreja e dizer: você tem a aparência de que está viva, mas está morta? Essa igreja vai ser pega de surpresa, Deus está falando. No último dia, Ele virá como um ladrão, e essa igreja vai estar preocupada com as mesmas coisas que sempre esteve, com o seu próprio ego, fazendo aquilo que bem entende, envergonhando, crucificando novamente nosso Senhor, expondo Ele à vergonha pública. Sabe aquela famosa frase? Ainda diz que é crente. Sabe? Nossa, fulano, olha só, ainda falou que é crente. Essa é a igreja de Sardes. Será que essa igreja tem a ver com alguma igreja que você conhece? E Deus está falando, assim como Jesus disse lá em Mateus 24, que Ele virá como um ladrão e pegará a gente desprevenido. Misericórdia, porque nós não seremos pegos desprevenidos. Vocês estão atentos aos sinais? Vocês estão vivendo como filhos? Vocês estão preocupados com a manifestação dos filhos nessa cidade? Vocês estão preocupados com a fama de Cristo nessa cidade? Ou vocês estão vindo ao culto para serem satisfeitos por algo que vocês julgam melhor do que Deus? Que é um relacionamento, que é o seu emprego. Não entenderam uma coisa? Entendam uma coisa. Eu quero ser bem enfático nisso, quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A partir do momento que você levantou sua mão e disse que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você disse que você pertence a Ele, e que tudo o que você faz é para a glória dEle. Todas as coisas, todos os seus pensamentos, é para que Ele seja glorificado. E eu sinto te dizer, é a única forma de você ser feliz de fato. É a única forma de você pôr a sua cabeça no travesseiro à noite e conseguir dormir em paz. É a única forma de você acordar no outro dia e pensar: que dia maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais uma chance de te louvar. Porque se você não pertence a Deus, talvez amanhã você vai acordar, vai olhar para o dia, vai pensar: poxa, mais um dia, e agora? E talvez seja essa a sua realidade hoje, porque você ainda está buscando Deus nas coisas.
a igreja de Sardes era essa igreja. E os pastores de Sardes prometiam isso para essas pessoas. Tem aparência de vivo. Você olha, a igreja é linda, as pessoas sorriem, mas são ocas. Quem aqui já viu a última foto postada no Instagram de suicidas? Todas elas sorrindo, em família, se divertindo, aparentemente tudo vai bem. E no outro dia, não existem mais. No outro dia morrem. Tem aparência de vivo, mas está morto. Se essa é a sua realidade hoje, eu convido você a aceitar de fato que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador. Porque o dia que você levantou a mão, talvez foi de forma emocional. Talvez você não tinha noção do que se tratava. Porque ser Senhor na Bíblia, neste contexto histórico, era dono mesmo. Porque eles tinham escravos naquela época, e Senhor era o dono. E Salvador é porque você crê que de fato o sacrifício na cruz salvou você, e você não vai mais para o inferno, e na verdade a partir de hoje você vai passar a viver, porque você nasceu novamente. Porque se essa não é a sua realidade, o Evangelho nunca foi pregado a você, você nunca foi alcançado pelo amor de Cristo. Eu sinto te dizer, mas se você ainda acha que depende de coisas, de pessoas, de lugares, para que você viva, é porque Cristo não é o suficiente, Ele não te salvou. Porque a salvação não se trata do amanhã. A salvação ela é eterna e ela começa a partir do dia que você ressuscitou com Ele, porque você foi crucificado com Ele e você entendeu o amor dele. Se você não se arrepender, você vai ser surpreendido. Mas se você se arrepender, você vai marchar de forma triunfal e terão um nome escrito no livro da vida para sempre. Cristo irá liderá-los e apresentá-los pelo nome do meu Pai aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento e o Espírito soprando através das igrejas. Que o Espírito do Senhor sopre através desta igreja, através da sua vida. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Escreva a Laodiceia, ao anjo da igreja: assim diz o Amém de Deus, a testemunha fiel e exata, a origem da criação de Deus. Conheço você por dentro e por fora e vejo pouca coisa que me agrade. Você não é frio e também não é quente. Melhor fosse frio ou quente. Você está estragado, apodrecido e me causa ânsia de vômito. Você alardeia: eu sou rico, faço e aconteço, não preciso de nada e nem ninguém. Mas você é desprezível, um mendigo, cego, esfarrapado e sem casa. Saiba o que eu quero que você faça: compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo, então você será rico. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu. Você já andou por aí seminu por muito tempo
e compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver, enxergar a verdade. Costumo chamar a responsabilidade àqueles quem amo, para incentivar, corrigir e guiar, para que vivam da melhor maneira. Levante-se então, faça meia volta, busque a Deus. Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir meu chamado e abrir a porta, vou entrar e jantar com você. Os vencedores vão se sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o lugar de honra do lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento e o Espírito soprando através das igrejas. É linda essa versão, né? A igreja de Laodiceia se achava rica, assim como a cidade era. Se achava a igreja poderosa. É interessante que a carta às igrejas tem muito a ver com a cidade que ela representa. Porque não é uma placa Sardes, igreja de Sardes, não é uma placa. É as pessoas que vivem em Sardes, que são cristãs e se reúnem como cristãos. Vocês conseguem entender? Então a cidade de Sardes, ela é uma cidade muito rica, imponente. Era uma cidade conhecida porque eles comercializavam tecido, lã, e conhecida por fabricarem colírio com uma pedra triturada. Eles eram conhecidos assim. Por isso Deus fala dessa forma com essa igreja. Mas o que Ele está apontando? Que essa vanglória, a forma com que eles agem e vivem, não significa nada. Que eles não são frios como uma igreja, tipo como a igreja de Éfeso e Sardes, mas também não são quentes, eles são mornos. E quando Deus fala sobre vomitar, é porque isso para eles era algo comum, porque eles no verão, o rio, esqueci o nome do rio, que irrigava a cidade, ele secava no verão. Então eles precisavam das águas de Colossos, que eles tinham um sistema de encanamento que levava água para Colossos, e essa água às vezes chegava morna para eles e impura, e todas as vezes que bebiam, o que acontecia? Vomitavam. Por isso Deus se refere a essa igreja dessa forma. Mas essa igreja, ela não era uma igreja fria e também não era uma igreja quente. Por que que Deus fala que era melhor que fossem frios ou quentes? Porque frios ainda tem alguma forma, ainda tem uma forma de convencê-los do erro, do pecado, do juízo, do futuro. Existe uma forma de ser alcançado pelo amor de Deus. E quentes, não preciso falar, porque Deus queria que eles fossem quentes. Mas os mornos acham que está legal, que está ok, que eu estou mandando bem. Então eu vivo a minha vida do meu jeitinho, seguindo a minha cultura, a minha forma de pensar, a cultura mundana, mas eu também tenho práticas religiosas que supostamente agradam a Deus. Então, na minha mente, talvez as minhas práticas religiosas são uma forma de meio que pagar por aquilo que eu não sou em Deus, por aquilo que eu sei que Deus espera de mim, mas eu ainda não fiz, pela postura com a qual eu sei que eu não tenho, mas eu dou um dízimo alto na igreja, mas eu ajudo, né, nos ministérios, nos departamentos, mas eu não sou quem Deus deseja que eu seja. Deus prefere que você seja frio
ou quente, mas esse tipo de crente morno, que ainda não entendeu que Deus te quer por inteiro, Deus está a ponto de te vomitar. Ele tem náusea. Quando ele diz que a igreja é cega, pobre e nua, ele está falando que ela não é nada daquilo que ela acha que ela é, porque a igreja acha que ela é rica, que ela sabe de tudo e que ela tem uma boa aparência. Então, se você acha que você é um crentão top, que se você está mandando bem, olhe para dentro de você. Existe algo que Deus está te falando hoje que você ainda não é, e que talvez seja a única coisa que Deus gostaria que você fosse. Talvez seja a única coisa que Deus pediu para que você fosse, para que você faça. Talvez Deus esteja apontando para ti aquilo que Ele espera de você, te apontando um caminho, mas você não crê que essa é a verdade, você não crê que essa é a real vontade de Deus, porque você gostaria muito que seus planos dessem certo. Aquilo que você projetou a vida toda, aquilo que você sempre sonhou para você, ansiando que aquilo realmente venha a dar fruto e prosperar. Você crê num relacionamento, você crê numa promoção no emprego, você crê que essa é a vontade de Deus, mas no seu íntimo você sabe para onde Deus está te apontando. Você é um crente morno. Era melhor que você fosse frio. E ele diz assim: compre ouro de mim, ouro refinado pelo fogo. O que é esse ouro de Deus? O que de fato tem valor para Deus? O que de fato tem valor para Deus? Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor e você saberá aquilo que Ele valoriza. Sabe o amor que a igreja de Éfeso perdeu? E quando fala amor, gente, não se iludam com essa teologia nova. Está falando sobre obediência mesmo, sobre buscar de todo o seu coração, que você vai encontrá-la. Compre roupas de mim, roupas desenhadas no céu, que a sua aparência seja a aparência que realmente importa, que você seja transparente, verdadeiro, que não vista essa capa bonita, cheirosa, com aparência de boa, de forte, mas reconheça quem você é. Reconheça hoje quem você é, aos pés do nosso Senhor. Compre dele essas roupas. Seja quem Ele deseja que você seja. Tenha a aparência que Ele deseja que você tenha. Compre de mim remédio para os olhos, assim poderá ver e enxergar a verdade. Busque a verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Enquanto você continuar buscando os próprios desejos, enquanto você acreditar que do seu jeito é melhor,
você vai continuar cego. E o Deus deste mundo cegou o nosso entendimento. Aliás, o entendimento de muitos. Mas hoje os seus olhos são abertos. Então, se os seus olhos foram abertos hoje, viva como alguém que enxerga toda a podridão dentro de si mesmo, tudo aquilo que precisa ser transformado, que seja refinado no fogo do Senhor. Busque por essa riqueza e busque a verdade. E ao buscar a verdade, busque praticar a verdade. Não adianta nada você vir para o culto aqui hoje, não adianta nada você dizer que se entregou, se amanhã isso não viver uma vida em resposta ao que você disse. Não adianta nada. E não adianta dobrar o seu joelhinho pedindo algo para Deus, continuando quem você é, do jeito que você é, sem Deus. Quando a Bíblia fala para você buscá-lo, o que você busca quando você busca Deus? Você pede para Deus dinheiro? Você pede para Deus passar um pano para aquilo que você fez? Ou você de fato busca a face de Deus e a vontade dEle para a transformação da sua vida, transformação da sua história? Olhe para mim, estou batendo a porta. Se você ouvir o meu chamado e abrir a porta, eu vou entrar e jantar com vocês. Os vencedores vão sentar comigo à cabeceira da mesa, assim como eu, depois de vencer, tomei o meu lugar de honra ao lado do meu Pai. Esse é o meu presente aos vencedores. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através da igreja, das igrejas. Se você é um membro da igreja de Éfeso, Sardes ou Laodiceia, eu te convido a se arrepender. Eu te convido a entender que isso não é igreja, isso não é a vontade de Deus, isso não é nada, isso é uma perda de tempo. Você não vai conseguir nada, não vai chegar a lugar nenhum e vai morrer como uma pessoa triste, infeliz, pobre, cega, nua. Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela sua palavra, agradecemos porque ela é viva e ela fala conosco hoje, para este tempo. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo nome, porque ainda temos tempo de ouvir as suas palavras e nos reposicionarmos como seus filhos. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor venha agir no nosso interior, nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos hoje tomar uma atitude como igreja, como parte desse corpo. Senhor Deus, que possamos viver todos os dias para a honra e glória do teu santo nome, porque somos teus filhos e queremos te honrar, te glorificar, sermos relevantes nessa cidade. Senhor Deus, queremos a tua fama, queremos, Senhor Deus, elevar o seu nome, o nome da sua igreja nessa cidade, nesse país e no mundo. Senhor Deus, eu profetizo um tempo novo para esse lugar, para essa igreja, aonde nós temos a consciência de que somos teus filhos e precisamos nos portar como os teus filhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite e ouvir as suas palavras, porque te amamos e queremos isso para as nossas vidas. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Glórias ao teu santo nome, Senhor. Pai amado, nos perdoe pelo tempo de ignorância, nos perdoe por todo o egoísmo, o individualismo, o humanismo e tudo aquilo que, Senhor Deus, nos afastou de Ti.
queremos Te honrar em todas as nossas práticas, em todos os nossos pensamentos. Em nome de Jesus oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, com toda a igreja do nosso Senhor, com todo o corpo invisível nesse planeta, desde agora e para sempre. Amém.